Como você já deve saber, o Notion te oferece fórmulas muito poderosas para trabalhar o relacionamento entre bases de dados. De início, a única opção que a gente tinha para buscar dados de uma outra tabela era usar o Rollup. O Rollup é bem limitado porque ele só te permite a conexão com uma tabela imediata. O que eu vou te apresentar nesse vídeo é a função Map, que é bastante poderosa, mas se você não souber como usar, ela pode te trazer muito problema. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os problemas que você pode encontrar, como debugar, que é uma palavra bem de quem sabe programação, né? Como encontrar problemas e resolver os problemas, e também como deixar todos os seus templates muito mais poderosos. Bora lá pro vídeo? Bora lá então, entrando aqui no vídeo, pessoal, vocês sabem que eu tenho esse template aqui de planejamento de viagens, né? Eu vou até deixar o link aqui, mas não saia desse vídeo aqui agora, acompanha ele porque a gente vai falar de fórmulas aqui. O foco não é falar do template de viagens, tá? Mas eu estou reformulando ele para ser mais automatizado, para eu não ter que ficar entrando dados manualmente o tempo todo. E também para eu já conseguir ter as informações financeiras tudo no mesmo lugar, tá? Isso é o objetivo principal, só estou descrevendo aqui para vocês saberem o que eu estava fazendo. E aí eu falei, poxa, para fazer o uso de relacionamento entre duas tabelas, eu vou usar as fórmulas do Notion, porque aí eu consigo aproveitar relacionamentos que eu já tenho, né? E aí, aqui na própria ajuda do Notion, vocês podem ver na página inicial aqui, ó, que você consegue referenciar propriedades em bases de dados relacionadas sem rollups. Então a própria ajuda do Notion aqui já tem isso, né? E a fórmula que a gente vai usar é essa daqui, ó, é o map, que ele te permite retornar uma lista e você consegue percorrer cada elemento dessa lista e fazer uma ação nele, né? Como tem alguns exemplos aqui. A gente vai ver aqui, na própria aplicação das fórmulas, a gente consegue vendo isso, tá? No final, o que eu vou querer é ter uma resposta aqui de, para essa viagem que eu estou planejando, quais são as cidades por onde eu vou passar. Antes eu tinha que ir fazendo isso na mão, né? Mas, ao fazer esse ajuste aqui, eu fui encontrando algumas coisas que eu falei, poxa, é bem legal contar, né? Como é que eu chego nessa fórmula aqui e entender os relacionamentos entre as bases de dados para poder ser bastante flexível e conseguir fazer relações que não são muito óbvias no dado imediato ali que o rollup consegue fazer, tá? Então, o que é que eu estava fazendo? Para dar um pouco de contexto, eu quero centralizar tudo em torno da viagem, né? Então, é assim que funciona, pelo menos para mim, né? Eu vou planejar uma viagem, a viagem em si é que deveria ser o centro dos dados. E na real, o que eu vinha fazendo era ser muito em torno da cidade. A cidade é importante, mas quando eu estou planejando uma viagem, eu não sei exatamente qual cidade eu vou passar, porque eu vou pensando os lugares que eu quero conhecer, né? Então, o relacionamento real é viagem com lugar. Mas quando eu só tenho esse relacionamento viagem em lugar diretamente, eu não consigo fazer os lançamentos financeiros, porque tem lugares que eu visito em mais de uma viagem, né? Então, não é uma relação necessariamente um para um entre viagem e lugar, é uma relação que é por viagem, é por roteiro. Então, eu criei uma nova relação, né? Uma nova base de dados que vai me fazer a relação entre viagem e lugar. Então, num roteiro, eu consigo pôr o preço, quanto que eu paguei, que meio de pagamento que eu usei para pagar aquilo lá, qual é a avaliação que eu tenho daquele lugar naquela viagem, porque se eu voltar nesse mesmo lugar numa outra viagem, eu posso ter uma avaliação diferente, tudo depende do contexto, né? Então, a modelagem de dados que eu fiz para o meu template de viagens é esse, né? Eu tenho a viagem, eu planejo um roteiro, esse roteiro inclui o lugar, e o lugar está numa cidade, essa cidade está num país. Então é um relacionamento bem natural das entidades que a gente usa para planejar uma viagem. O problema é, quando eu estou aqui na minha viagem, eu quero saber quais as cidades que eu estou visitando naquela viagem. E isso eu quero fazer automático a partir do meu roteiro e dos lugares que eu incluí. Tá? Então esse é o problema que eu vou lidar aqui, que eu vou resolver com essa nova automação que eu estou fazendo no meu template de viagens. Então, o que eu preciso representar? Né? Eu preciso que exista esse caminho aqui. Né? Mas como é que eu chego nele? Como é que eu chego nele
né, a partir da viagem, passando pelo roteiro, passando pelo lugar, eu quero chegar na cidade. Beleza? Esse é o problema que eu vou resolver aqui com essas mudanças que eu estou fazendo para automatizar aqui. Então vamos lá. Essa aqui é a fórmula pronta, né, mas eu vou começar do zero aqui para a gente ir fazendo a lógica. Né? Então, como eu disse, eu estou aqui numa viagem, né, uma viagem planejando aqui para Normandia, França e Bélgica. E aqui eu coloquei, então, para eu chegar nas cidades, a primeira coisa que eu quero fazer é fazer um mapa, né? E aqui está a função mapa. Então a gente já vê aqui na ajuda que essa função espera 2 argumentos, mas eu não coloquei nenhum ainda, né? Então qual que é o primeiro argumento? O primeiro argumento, se eu estou começando só a função map, sem ela estar conectada a nenhuma lista, né? Aqui eu estou criando uma fórmula nova, então eu vou pegar o campo que eu preciso, aqui tem vários que estão em old, né? Estão vendo que eu estou migrando aqui tudo, né? O campo que eu preciso é o meu roteiro, que como eu disse aqui, vou sempre ir voltar no desenho, né? A minha viagem, eu tenho um roteiro. Então eu vou usar o meu roteiro, que está aqui. É só dar Enter, ele já pega o campo. Quando ele coloca essa setinha aqui, quer dizer que ele identificou o atributo que está na minha tabela. Né? Então, em cima do meu roteiro, eu vou usar o segundo argumento agora da função map, que está aqui. Né? O primeiro argumento é uma lista e depois é uma expressão. A expressão geralmente vai usar ou o current ou o index. Né? O current, o que quer dizer? Ele vai pegar cada elemento que está aqui dentro da minha lista de roteiros. Né? A gente já vai entender que roteiro aqui tem vários itens. E o current pega cada um dos itens, então ele percorre toda uma lista. E o index é o índice daquela posição que ele está percorrendo no momento. O segundo elemento que a gente vai usar é o current. Current, o que ele faz? Ele pega dentro da função map, ela vai pegar cada item que está aqui no roteiro, um a um, e vai jogar dentro disso daqui como uma variável. Então, se eu fizer só isso daqui, qual que vai ser a resposta? Ele vai trazer, ele vai pegar tudo que está aqui em roteiro. Esse aqui é o meu roteiro, né? Eu vou salvar aqui. E aí, está aqui, né? Isso aqui está longe ainda de ser as cidades que a gente quer chegar, mas é o primeiro passo. Então, eu vou pegar todos os itens de roteiro que eu tenho. Isso aqui é uma lista de roteiros, né? Aqui embaixo está o meu campo roteiro também. Que está aqui, ó. Essa mesma lista está aqui em cima. Aqui a gente tem mais 18 itens aqui, ó. É a mesma lista que está ali em cima. Começa aqui com Bayeux e termina lá em sem título, né? Passando por cervejaria. Então está aqui a mesma lista. Então a única coisa que eu fiz até agora foi, dentro dessa fórmula, pegar a minha lista de roteiros e pegar um por um. É isso que ele está retornando na fórmula aqui, tá? Então ele pegou a minha lista de roteiros e está retornando um por um, que é o current que está aqui. Beleza? Então, vamos ver aqui, dentro de cada um desses roteiros, deixa eu clicar em um aqui para dar um exemplo. Né? Abrindo aqui do lado. Dentro de cada um desses roteiros eu tenho um lugar. Então, eu posso ter vários lugares aqui dentro, né? Eu posso falar, por exemplo, no dia... Meu roteiro é dia 2 em Paris eu vou, sei lá... Torre Eiffel e Louvre, né? Eu vou ter 2 lugares aqui dentro e o meu roteiro vai estar 2 lugares em Paris, por exemplo. Então, dentro do meu roteiro eu tenho o lugar e é isso que eu vou referenciar ali agora. E lembrando que, né, dentro da viagem eu relaciono com o roteiro e dentro do roteiro eu tenho um lugar. Esse é o relacionamento entre as entidades aqui para vocês não irem se perdendo. Então está aqui o meu roteiro, a fórmula está aqui. Eu vou chegar para cá e vou colocar ponto, porque cada um desses elementos, current, né, cada um dos elementos do roteiro tem um atributo lá dentro. Eu vou procurar aqui lugar. Veja que aqui ele já me traz a lista de propriedades de um roteiro. Lugar é um deles. Então eu vou selecionar, eu vou selecionar o lugar. E aí, de novo, né, quando ele coloca aqui a setinha, está com fundo destacado, quer dizer que ele percebeu que isso daí é uma propriedade de uma base de dados. Então agora mudou. Né? Então, ao invés de eu ter, né, vou salvar para a gente ver a resposta, mudou aqui. Ó. Ao invés da gente ter aqui uma lista de roteiros, agora a gente tem uma lista de lugares que estão dentro daquele roteiro. E desse jeito, a gente consegue ir navegando para todos os atributos que estão relacionados. Né? Lembra que essa setinha aqui
é o ícone padrão de um relacionamento entre bases de dados. Então, eu vou navegando nas bases relacionadas para ir buscando a informação que eu preciso. Então, eu cheguei até aqui, eu peguei o roteiro, para cada item do roteiro eu pego o lugar dele e agora eu tenho uma lista de lugares. Voltando aqui no nosso modelo, a partir de um lugar eu deveria conseguir chegar na cidade, certo? Vamos navegar aqui para a gente ver. Então, eu vou escolher aqui um lugar, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, e eu tenho aqui uma cidade, que é a cidade de Guarulhos. Ela está dentro daquele meu lugar, aeroporto de Guarulhos. Está aqui, né? Então, como é que eu faço? Através da minha navegação aqui de mapa, para sair do lugar e chegar na minha cidade. Eu posso vir aqui então e colocar ponto cidade. Pô, por que não funciona? Não funciona porque aqui eu tenho uma lista, né? O que eu teria que fazer aqui agora é, a partir da minha lista de lugar, eu deveria conseguir navegar, né? Clicar aqui em mapa e fazer um novo mapa a partir dessa lista. E aí é a diferença de sintaxe da função, né? Quando eu estou aqui já com uma lista já de resposta, então a minha lista aqui é uma lista de lugares, né? Então percebam que o Notion já vê que eu estou aqui usando uma lista, né? Ele está me ajudando aqui com a sintaxe da função map relacionada a uma lista. Vou apagar aqui e voltar lá no começo. Quando a gente põe aqui direto o map, vê que a ajuda que muda, ela fala, primeiro você me dá uma lista e depois eu vou pedir uma expressão, né? Que é o que a gente fez lá no começo, quando a gente foi aqui e já colocou a lista de roteiro, né? Vamos fazer aqui de novo, roteiro, vírgula, current, ponto. De novo, ele já vê que eu estou aqui num item, põe o lugar. Agora, se eu colocar o map aqui de novo, ele já vê que eu tenho uma lista, então ele vai me dar uma ajuda diferente. Ele vai falar, você já está numa lista, então agora só me dá a expressão. Essa é a diferença dos dois modelos da mesma função. Ou você passa a lista como primeiro parâmetro e depois você adiciona a expressão, ou dentro de uma lista você já põe o mapa e só passa a expressão para ele percorrer cada item da lista. Então aqui ele já vai me deixar usar o current de novo, né? Eu já estou na lista de lugares, vou usar o current de novo, clico aqui, e aí qual que é o problema? E aí ele me dá essa mensagem aqui que tem um token, ele espera, né, que eu tenha aqui um fechar parênteses, beleza. Aí aqui a fórmula está funcional, mas não é o que eu quero, né? Aqui ele está me retornando a mesma lista, porque eu estou pegando a lista de lugares e mapeando um a um os elementos dessa lista. Então ele vai me retornar ela mesma, né? Então estão aqui a mesma resposta que eu já tinha aqui antes. Não é isso que eu quero. O que eu quero é, para cada lugar, vou voltar aqui um passinho para trás, né? Para cada lugar que eu tenho na minha lista, eu quero pegar a cidade. Então, se eu for fazer a mesma coisa, ponto, e aí eu deveria estar vendo aqui uma lista de cidades. E não estou. O que eu estou vendo aqui é só as funções e uma mensagem de erro, token de propriedade ou função esperada. E isso daqui trava muita gente, gente. Acreditem ou não, isso daqui trava muita gente, porque, vou mudar aqui de aba, quando você procura por esse erro no Google, né, não tem, simplesmente não tem ajuda, porque em português é difícil encontrar esse tipo de informação, né? Aí até na hora eu peguei e transformei o meu Notion aqui, mudei ele para inglês, né? E falei, deixa eu ver qual que é a mensagem de erro que ele dá em inglês para eu procurar uma ajuda. E a mensagem é essa daqui, ó. Property token or function expected. E, cara, se você aí, né, eu coloquei entre aspas para procurar exatamente a mensagem de erro, olha aqui, quase nada de mensagem sobre isso. Aí eu tirei as aspas e ainda assim o que vem aqui são discussões muito vagas de algumas fórmulas do Notion que não tem nada a ver com o problema que eu estava encontrando, né? E aí é onde entra a questão da gente ir aprendendo a debugar, a fazer né, um processo de analisar o problema e tentar encontrar respostas para o problema que a gente está tratando. Então eu estou aqui de novo com a minha lista de lugares para a gente tentar fazer o debugging aqui, né, o troubleshooting, um monte de termos em inglês, né, mas na verdade é encontrar o problema, tá? Se eu clicar algumas funções que eu posso executar numa lista, né, eu percebo aqui, por exemplo, que eu estou com o aeroporto de Guarulhos e Charles de Gaulle duas vezes, né?
Então eu falei, poxa, deixa eu fazer aqui primeiro uma limpeza, que pode ser isso a origem do problema, né? Deixa eu colocar aqui para ele me retornar o único, né? Então, um de cada. Né? É ele pegar uma lista e tentar filtrar os duplicados, tirar os duplicados. Então, coloquei aqui, salvei. Beleza, né? Ele tirou. Agora eu só tenho um aeroporto de Guarulhos e uma vez o Charles de Gaulle. Por que eu tinha duas vezes esses caras aqui, né? Porque no meu roteiro eu permito colocar dentro de lugar mais de uma coisa. Porque eu posso fazer um roteiro, né, um a um, pensando, né, voltando aqui no mapa. Eu posso fazer um roteiro que eu tenho sempre um único lugar, ou eu posso fazer um roteiro um pouco mais alto nível e eu ter mais de um lugar no mesmo item de roteiro que eu coloquei. Essa é a beleza desse meu template, né? Você pode planejar no nível de detalhe que você quiser. Então, eu permito que num item de roteiro, né, que é o meu voo de volta, eu tenha dois lugares, porque eu vou visitar dois lugares no meu voo de volta, o aeroporto de Guarulhos e o Charles de Gaulle. Então, eu tenho dois itens de roteiro, o que é o voo de volta e o voo de ida, e ambos têm o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto Charles de Gaulle, que é o aeroporto de Paris. Por isso que eu estava vendo duas vezes aqui o aeroporto de Guarulhos e o Charles de Gaulle. Né? Só que agora, quando eu usei essa fórmula unique, falei, pô, beleza, agora eu só tenho uma vez cada um dos itens dessa lista. E aí, o que eu queria? Também colocar em ordem, né? Então, vamos colocar aqui sort, que é ordenar em inglês, né? Vou clicar aqui para a gente ver a ajuda. Ops, ele já colocou, né? Sort. Então tá aqui a ajuda, né? Ele retorna uma lista na ordem definida. A gente pode colocar algum tratamento, uma expressão aqui dentro também, mas eu vou usar por default porque aí ele vai ordenar alfabeticamente. E aí a primeira coisa que eu encontrei de problema, né? Aonde alfabeticamente aeroporto de Guarulhos vem antes de aeroporto Charles, né? Então o C do Charles deveria vir antes do D. E aí foi a primeira coisa que eu achei estranha. Falei, poxa, o que está esquisito isso daqui, né? Falei, será que no caso do algoritmo sort do Notion, ele traz minúscula antes de maiúscula? Eu falei, vamos fazer esse teste, né? Então eu clico aqui no aeroporto de Guarulhos, mudo aqui para maiúsculo, e ele não muda nada na ordem. Continua o D antes do C, mesmo sendo os dois maiúsculos, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa esquisita aqui nessa lista que ele não está conseguindo trabalhar bem com ela. Né? Vou voltar aqui para o minúsculo, porque eu tenho esse mini toque, né? De deixar tudo bonitinho. Então, fato é, essa lista está esquisita. Então vamos entrar e fazer, né, testes para a gente tentar debugar o que tá vindo aqui como retorno, porque o Notion não está tratando bem. Então vamos partir da premissa que sou eu que estou errando e não os programadores do Notion. Né? Então eu vim aqui, como eu tenho uma lista, tem outros métodos que eu posso usar. E aí eu comecei a testar outros métodos para ver o que essa lista está me retornando. Né? Então aqui, vamos ver. Se eu pegar o primeiro elemento da lista, o que ele me retorna? Vamos lá. Se eu pegar só o primeiro, né, ele vai me retornar esse castelo aqui. Eu falei, tá bom, beleza, tá funcionando. Né? Se eu for lá e pegar o último, que também é uma função que eu posso aplicar nos mapas, ele está me retornando vazio. Puta, outro comportamento estranho. Né? Então, deixa eu ver que outras funções estão funcionando. Aí eu coloquei aqui o at, que essa função, o que ela faz? Vou colocar aqui a ajuda. Numa lista, se eu colocar o at e passar um índice, ele vai retornar o elemento daquele índice. Então eu vim aqui e coloquei o 1, que deveria, né, na minha cabeça, deveria trazer o mesmo item que estava aqui. Porque esse daqui eu peguei o first, né, que é o primeiro da lista. Se eu colocar aqui 1, vai trazer ele também. E aí, duas coisas bacanas que a gente aprende com isso. Primeira coisa é, o Notion trata os índices a partir do zero, com base zero. Algumas linguagens de programação são assim, outras tratam a partir de 1. Então o Notion vai no zero. Se eu colocar aqui o zero, ele me traz o mesmo castelo que estava lá antes.
Então, quando eu coloquei aqui o 1, na verdade ele me trouxe o meu segundo elemento da lista, né? Vamos voltar aqui para a gente olhar toda a lista completa. Tá lá, ó. Esse aqui é o primeiro elemento, esse é o segundo, esse é o terceiro, só que aqui é o índice 0, índice 1, índice 2. Então, o at também está com um comportamento um pouco estranho, né? Quer dizer, pelo menos para o meu entendimento ele estava estranho. Se eu coloco o 0, esse é o primeiro elemento. Se eu coloco o 1, ele me traz dois elementos. E essa é a grande sacada que a gente precisa entender quando a gente faz relacionamentos que permitem a gente ter mais de um campo, né? Então, voltando aqui, eu vou dar Enter, tá? Vou salvar aqui. Voltando aqui no relacionamento, quando eu olho o meu relacionamento de roteiro, eu vou editar a propriedade aqui, eu vou ver que o meu limite de relacionamento é sem limite. Aqui no Notion você pode colocar, né, um ou sem limite. Isso daí o que quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho um roteiro e um lugar relacionados, eu tenho ou um relacionamento aqui, né, que a gente chama um para um, né? Então, um roteiro, um lugar, ou eu posso ter um outro conceito, que é o que a gente chama de relacionamento 1 para N. Né? Então, para um roteiro, eu tenho N lugares. Então, o que eu estou tendo ali é exatamente esse relacionamento, em que do lado do lugar eu tenho N para um roteiro. Beleza? Esse conceito é importante. Então, a fórmula vai interpretar aquilo que você mapeou como relacionamento entre as entidades. Então, não é que está funcionando errado. Você tem que refletir na sua fórmula o mapa que você fez de relacionamento entre as entidades. Então, vou voltar aqui e voltar, né? A gente tinha feito aqui uma lista em que eu tinha somente um, né? É o que a gente tinha aqui, somente os únicos, e estava dando aquela ordem esquisita em que eu tenho o D antes do C. E aí eu vou apresentar para vocês agora esse cara que é o salvador, para vocês nunca mais esquecerem. E até eu tenho usado essa função aqui de listas do Notion por garantia. Eu sempre uso ela para, né, não cair nessa bobeira de... para a maioria dos casos em que a gente usa 1 para 1 funciona, e para quando eu fizer 1 para N não funciona. A função é essa daqui, ó. Ela chama flat. E o que ela faz? Ela achata uma lista de listas em uma única lista. Né? Então, o que a gente tem aqui? Para a gente, antes de eu dar o Enter aqui na função, vou explicar porque lembra que o elemento 0 era esse castelo aqui, né? Deixa eu pegar o destaque aqui, né? O elemento 0 era esse castelo, e o elemento 1 eram esses dois castelos, esses dois itens, esses dois lugares aqui, né? Porque eu tenho relacionamento 1 para N. Então, como eu tenho dois, o meu unique e o meu sort se perdem. Isso aqui por si só é uma lista. Esses dois caras, vou destacar eles aqui de novo, esses dois caras, eles são uma lista. Então, eu tenho uma lista que é tudo isso daqui é uma lista. E dentro dessa lista eu tenho elementos, como esses dois, que são uma lista. Então, eu tenho lista de listas. Quando eu faço um flat, vocês vão ver, né, saindo aqui desse modo apresentação, quando eu faço um flat, a lista não vai mudar a quantidade de elementos. Pode olhar, ó. Vou dar salvar aqui. Não, vamos lá, né? Ficou um efeito estranho, parece que a lista aumentou, né? Não, é porque o que eu tinha salvo ali antes era isso aqui, ó. A gente tinha essa lista, a lista única, que tinha lá o problema de ordenamento, né? Por que tinha um problema de ordenamento? Porque o D não pode vir antes do C, e ele está ordenando essa lista interna aqui junto com a lista externa, e é isso que ficou estranho. Então, quando a gente vem aqui, e dentro dessa lista unique aqui, né, e olha o comprimento dela, a gente vai ver que ela tem 9 itens de comprimento. Se eu pego essa mesma lista e eu faço flat, quer dizer, eu achatei ela, as listas de listas que estão dentro da lista foram achatadas, e agora eu tenho uma lista única. Se eu vier aqui e olhar aqui o comprimento dela, eu também tenho 9 itens, né? Então, isso sim é o que eu vou ordenar agora. Então, eu vou tirar aqui o comprimento, vou apagar e vou adicionar ordenar. E agora, finalmente, a gente vai ter a ordem certa. O C vindo antes do D, porque agora eu tenho uma lista única. E como eu tenho essa lista única, eu posso agora
fazer um mapa em cima dela. Aquele mapa que estava me dando erro antes, não deveria me dar mais problemas aqui. Mas não preciso que ela esteja ordenada agora. Eu vou ordenar ela depois, porque eu só vou ordenar as minhas cidades, que é o que eu quero aqui, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui o meu mapa e vou de novo para o current. E quando eu colocar o ponto, eu consigo ver os campos aqui agora. Apesar da mensagem estar aqui ainda falando que está errada, eu consigo ver os campos de um lugar. E dentro dos campos de um lugar eu tenho a cidade. E agora a gente chegou onde a gente queria. Vou fechar aqui, vou salvar. E agora eu tenho as cidades. E a gente está quase lá, né? Mas aí o que acontece? Eu tenho mais de uma Paris aqui mais de uma vez, porque né, ainda estou no início dos planos, mas certamente eu tenho lugares, múltiplos lugares que eu quero visitar em Paris. Então, vamos trabalhar de novo nessa lista. Essa lista aqui, eu vou querer pegar agora só os meus únicos. E aí a lista já está com uma só Paris, não está mais duplicada. Então, uma só, aqui eu tinha duas, eu não salvei, né? Então essa é a diferença. Eu tenho aqui o que já está salvo, que eu tenho duas Bruges, tenho duas Paris, né? E aqui ela está já me dando uma prévia, né? Aqui eu estou vendo a prévia dessa fórmula aqui aplicada, que é a unique. E aí eu só tenho uma Bruges e uma Paris. E eu já venho aqui e agora sim, né? Faço o ordenamento para ela ficar em ordem alfabética. E aí, gente, chegou no que eu queria. Né? Então tá ordenadinho aqui, uma tabela, né? Uma base de dados, na real, que eu, da minha viagem, passei por roteiro, que é um relacionamento 1 para N com o meu lugar, que aqui tem um relacionamento 1 para 1, posso até representar aqui para a gente fazer o mesmo padrão aqui, né? 1 para 1 de lugar para cidade, porque isso sim, né? Um lugar ele está numa mesma cidade. Até se a gente pegar aí algumas exceções, né? Tríplice fronteira de países que tem uma cidade ali, né? A gente pode ter mais de um lugar em mais de uma cidade, e aqui seria N, né? Então, o flat, né, para você não correr o risco, né, até numa relação como essa aqui, se fosse 1 para N, você sempre fazer o flat. Porque se for 1 para 1, não vai afetar em nada, e se for 1 para N, você está resolvendo o problema e evitando ter dor de cabeça. Sempre que você pegar uma lista, né, se quiser garantir e colocar lá um ponto flat no final, você garante que você está trabalhando numa lista sem outra dimensão lá dentro, né? Que cada elemento dessa lista não vai ser uma lista, ele vai ser um elemento padrão em toda a lista. Beleza? E era isso que a gente queria, né, chegar no final, que é usar a função map para fazer o relacionamento distante, como esse daqui, né, da viagem até a cidade. E agora eu tenho sim aqui uma lista de cidades que está ordenada e única, mesmo eu indo por vários lugares numa mesma viagem, tá? Esse template está mudando bastante, gente. Em algum momento, né, eu já estou colocando o financeiro aqui com gráfico também. Em algum momento eu vou abrir essa nova versão para vocês. E óbvio, quem já tem a versão anterior vai ter que pagar 0 para esse novo template aqui, tá bom? Tem a visão financeira, uma visão de linha de tempo aqui também bacana, né? Sem ter que usar múltiplas entradas de dados ou informação repetida num lugar e numa cidade, tá bom? É isso aí então, espero que tenha sido super útil para vocês. Façam um bom uso das fórmulas. Valeu!